Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em voga. Quem você está seguindo? Quero falar sobre a diferença entre consumidores e discípulos. Qual a diferença entre crentes consumidores e crentes discípulos? Porque o discípulo, ele segue a Jesus. Ele cumpre uma ordem. Nesse tempo que está tão difícil, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e muitas vezes nós não estamos vendo ou nos fazemos de cego. Ontem eu cheguei em casa e estava vendo um post que foi mandado, um vídeo de um rapaz, não sei se vocês ficaram sabendo, que se suicidou na ponte metálica aqui em Osasco. Pendurou-se numa corda e se suicidou-se. Um rapaz, um jovem. Talvez aquela pessoa estivesse perto de nós. Será que não existe alguém perto de você que está precisando de Jesus? Desesperado e a gente não tem falado. E aquele rapaz tirou a sua própria vida. Eu fui dormir assim muito pensativo quanto a isso. Porque eu creio que se alguém tivesse falado de Jesus para aquele homem, ele não teria aquela atitude. Porque ele saberia que existe um Deus, existe um Cristo que pode mudar todas as coisas. Que mesmo que nós estejamos sob todas as tribulações do mundo, existe um Deus que pode mudar qualquer situação. Porque o próprio Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo não vai ser fácil, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E esse próprio Jesus, ele nos convida a ter uma atitude que muitas vezes vai ser falada a palavra, vai ser negar a nós mesmos. Em Lucas 9, 23, após ele fazer muitos milagres, distribuir pães, ele fala assim, olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele pede, siga-me, larga tudo, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque eu resolvi, eu senti no meu coração de falar sobre isso hoje. Porque nós vivemos numa geração de muitos seguidores. Na internet, no Instagram, no TikTok, ganha quem está fazendo seguidores. Influenciadores, né? Aquele rapaz que postaram lá no Instagram. Aqui o texto. Ele queria chamar a atenção. Só que foi de uma maneira bem forte, que ele não pode fazer mais nada. E nós vivemos uma geração que quer chamar a atenção. Porque quanto mais seguidores você tiver lá no seu perfil do Instagram, do TikTok, mais você chama a atenção para você. Opiniões, tendências. Mas existe uma pessoa que hoje está te convidando. Você quer vir após mim? Quer vir? Então, toma a cruz aí. Não vai ser fácil. E siga-me. Seguir a Jesus significa entregar algo para Ele. Porque é possível que você até goste dos ensinamentos de Jesus. Você gosta de ouvir a palavra naquele domingo. Você gosta de frequentar esse ambiente, é bom, é legal. Mas você ainda não vive como discípulo. Porque existem muitas pessoas que estão consumindo. Mas Jesus hoje ele faz uma pergunta. Se você quer seguir-me, existe uma decisão. Se você quer vir após mim, ele te faz um convite. Você quer vir após mim? Você quer vir? Ele não força ninguém. Ele não força a barra. Tem 3 grupos de pessoas que seguem a Jesus. A multidão,
E nós vemos nesse texto que tinha uma multidão que seguia Jesus por causa dos pães que ele dava. A multidão quer seguir a Jesus porque ele pode fazer. Ah, eu vou no culto porque eu quero receber a minha bênção. Ah, a minha bênção está no culto. Segundo, existem os admiradores. Aqueles que falam: ah, é tão bom ir na igreja. Quantas vezes já ouvi isso? Ah, é tão legal o culto. Tão bom o culto. Mas existem também os discípulos. Os discípulos são aqueles que entregaram a vida a Jesus para que ele possa dirigir totalmente. Os discípulos não fazem as suas próprias vontades, mas a vontade do Mestre. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66 a 68. Jesus fala palavras duras para aqueles homens, palavras duras. E o texto fala que muitos, ao ouvirem aquelas palavras duras, decidiram a não segui-lo mais. Você está entendendo? Que muitas vezes o consumidor só quer ouvir palavra bonita. Você vai ser vencedor, você vai conquistar aqui na terra, você não vai ser doente, você não vai ter doença. Mas o discípulo não, o discípulo ele fala como Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos, pois só Tu tens palavra de vida eterna. Não importa que palavra que é, mas só o Senhor tem palavra de vida eterna. E o consumidor só quer ouvir palavra bonita. Se o pastor chama atenção, se o pastor chama na chincha, como fala aí, não vem mais no culto, não vem mais na igreja. E Deus te chama a atenção hoje. O que você tem sido? Consumidor ou discípulo? Por quê? Ser discípulo exige renúncia. Porque ele fala: negue-se a si mesmo, negue-se às suas vontades. Mas para seguir Jesus eu preciso negar a minha vontade? Sim. Eu queria ficar em casa hoje. Queria. Vou mentir para você. A cama estava tão gostosa. Tinha um chocolate quentinho lá, tinha um leite quentinho, pão, manteiga, queijo, presunto. Tinha uva, tinha mamão, tinha tudo em casa. Eu queria ficar na minha casa, eu queria mesmo. Não estou sendo mentiroso com vocês não. Mas Jesus falou para mim assim: negue-se a si mesmo. Você está entendendo que seguir a Jesus é negar as suas vontades, é negar o seu querer. Porque se eu fosse consumidor, cara, eu ficaria em casa. Eu posso ficar em casa, eu tenho direito de ficar em casa. Mas quando você é discípulo, você não tem mais direito. Pega essa. Discípulo não tem direito. É o quê? Escolhido não escolhe. Porque o consumidor, gente, ele pergunta: o que Deus pode fazer por mim? Agora já o discípulo fala assim: o que queres de mim, Senhor? Entende essa diferença hoje? Entende essa diferença? Você pode estar perguntando para Deus: Deus, o que você vai fazer por mim? Vai me dar um tênis novo? Vai me dar uma calça nova? Vai me dar um carro novo? Mas o discípulo não. O discípulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Gálatas 2:20. Se eu já estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém? Se você é discípulo, não é você mais que vive. É Cristo que vive agora em você. As suas decisões. Ser discípulo significa carregar a cruz de vez em quando. É? É, igreja? Quando que ele fala? Volta o texto lá para mim lá, Tiago. Coloca lá. Lucas 9:23. Ele fala: tome a sua cruz todo dia. Tome cada dia a sua cruz. Né, Thalita? Muitas vezes é o pingamento dentro de casa, é a pia que cai. E a gente está aqui louvando o Senhor e parece que está tudo bem.
Mas a gente sabe que quando a gente sair daqui, Juju, nem tudo está bem. Mas a cada dia eu pego essa cruz e carrego. É o irmão que vai falar mal de você, é o irmão que vai fazer aquilo que você não esperava. Tomar a cruz é isso. Muitas vezes a gente pensa que é literal, que pegar a cruz é pegar um pedaço de madeira nas costas, muito pesada, e ficar e subir a Internacional. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que tomar essa cruz é abandonar as nossas vontades. É que as nossas escolhas não sejam nossas, mas que sejam dele. No nosso caráter, na nossa família, no trabalho. É quando ninguém está vendo. Presta atenção. É quando ninguém está vendo, viu? Você recebe um troco enganado a mais lá, você fala, ô glória, Deus me abençoou. Não. Você vai lá e devolve, você deu o troco errado. Alguém viu? Tomar a cruz é... E essa palavra me falou muito forte. O que tem sido Deus para você? Presta atenção, presta atenção. O que tem sido Deus para você quando ninguém está vendo? Deus para você quando ninguém está vendo. Você está tomando a sua cruz? Ou só toma a sua cruz quando todo mundo está vendo? Agora, seguir a Jesus, ser um discípulo, significa viver em movimento, igreja. Jesus nunca chamou ninguém para ficar parado. Ele falou, vinde a mim, Mateus 4,19, vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Todo discípulo tem uma missão. Uma igreja saudável. Irmãos, não formaram somente de espectadores assistindo o culto. É lá fora, quando fechar aquela porta ali, o último que vão sair, nós vamos ser discípulos. É quando uma pessoa fala para você, eu estou triste, eu estou em depressão, eu não sei mais o que fazer, é que você abre a sua boca, existe um Deus que pode mudar tudo isso. É quando você está dentro do ônibus, ouvindo um louvor, e alguém puxa um assunto com você, e fala, está muito difícil, a inflação está alta, e você fala, não, está alta mesmo, o governo é uma porcaria. É quando você reverte tudo isso, e fala, existe um Deus que vai mudar toda essa situação, porque Ele fala, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, vinde a mim. Que você não seja, que eu não seja, que nós não sejamos apenas um consumidor. Jesus está perguntando para a gente hoje, a quem você está seguindo? Que influenciador você está seguindo na internet? Quem você está seguindo no TikTok? Quem você está seguindo no Instagram? Está te dizendo só coisa boa, só o que você quer ouvir? Porque Jesus fala, olha, se você quer me seguir... Imagine que Jesus tivesse um perfil hoje no Instagram. Ou no TikTok. Imagine, hoje, né? Tudo é mídia. Você seguiria Jesus? Você seguiria Jesus porque Ele vai te falar muitas palavras que vai te dar umas cacetadas. Você seguiria? Será que Jesus teria 10 milhões de seguidores? Com tantas palavras fortes que Ele falaria pra gente, Carol. Porque nós só queremos seguir aqueles que nos dizem palavras legais, aqueles que fazem o que nós gostamos de fazer. Mas você teria coragem de seguir a Jesus hoje? E Ele continua perguntando pra gente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga lá no meu Instagram. E me siga lá no TikTok. Ele está falando para você assim hoje, olha, você só vai me seguir, porque se Jesus tivesse um perfil hoje, imagina que Jesus estivesse aqui na Terra, eu tenho certeza que ele teria um perfil lá no Instagram. E ele falasse para você, olha, você só vai me seguir se você tomar a sua cruz. Pensa aí. Aquele que você está seguindo hoje está dizendo só coisas boas para você? Só aquilo que você gosta? Que não vai contra as suas opiniões? Porque seguir a Jesus significa, muitas vezes, irmos contra as nossas vontades e as nossas opiniões. Porque, afinal, haverá uma diferença. O consumidor procura a bênção, sabe, Gustavo?
o discípulo procura o abençoador. O consumidor quer uma coroa sem cruz. Mas o discípulo entende que quem carrega a cruz hoje participará de uma glória eterna. Hoje Jesus continua perguntando para a gente, igreja: você está querendo receber somente de mim? Você está vindo no culto só porque você quer receber uma bênção? Ou você veio aqui para adorar e para celebrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Aquele que está te dizendo: toma a sua cruz. Sabe por quê, igreja? Porque se nós entendermos que a nossa meta é só esse mundo, nós somos os mais dissimulados das pessoas. Porque o discípulo busca uma coroa eterna. O discípulo busca um lar eterno. O discípulo busca o reconhecimento no céu, não aqui nessa terra. Se você está buscando um reconhecimento aqui nessa terra, você não é discípulo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você quer ser discípulo de Jesus? Amém? Eu vi um amém. Só um amém. Você quer ser discípulo de Jesus? Então sabe que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque o chamado de Jesus não é para o conforto, mas para um compromisso. Mateus 28, 19 já fala: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Nós não fomos chamados para sermos consumidores. Ainda que Deus possa e derrama muitas bênçãos sobre nossas vidas, mas nós fomos chamados para viver e multiplicarmos o reino de Deus. Esse é o meu chamado. Esse é o nosso chamado. A vida eterna é muito mais importante do que aquilo que nós vivemos aqui nesse mundo. O pastor Rick Warren fala no livro Uma Vida com Propósito que essa vida é uma preparação para a vida eterna. O que você fizer aqui nessa terra vai refletir na sua vida eterna. E ser discípulo significa entregar tudo para Jesus. Se você nessa manhã deseja entregar tudo para Jesus, de coração, eu queria que você... Eu quero. Saísse do seu lugar agora. Estão falhando aqui. Falhando. Pensasse agora que Deus está te chamando e Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Mas Deus não chama consumidores, Ele chama discípulos. Se você sente que Deus tem um chamado na sua vida, não precisa nem vir aqui na frente. Eu só queria que você colocasse a mão no seu coração agora e falasse para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis minha vida aqui. Eu quero te seguir. Eu quero te seguir, meu Deus, com todo o meu coração. Pergunta para Deus: Senhor, o que queres de mim? Enquanto vamos adorar a Deus, faz essa oração aí com Deus agora.
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Vamos ficar em pé. Já terminando o nosso culto de hoje. Eu quero que você leve para casa hoje esse chamado de Jesus. Se você quer ir por mim, se você quer ir pregar o meu evangelho, negue-se a si mesmo. Tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Aleluia. Faça esse pacto com Ele hoje. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós hoje decidimos sermos discípulos que anuncia a Tua palavra àquelas pessoas que estão precisando. Nosso amigo de trabalho, Pai. Nosso vizinho, nosso parente. Pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra de fé. Que nós não possamos ser apenas consumidores, mas que nós possamos ser discípulos que levam a Tua palavra às pessoas necessitadas. Os anjos gostariam de fazer isso, mas não podem, sabe? Até o próprio Espírito Santo gostaria de fazer isso, mas não pode. Mas essa palavra de fé, essa palavra de amor foi confiado a nós, igreja do Senhor. Que ao sairmos daquela porta hoje, possamos sair com fé, de termos uma palavra de paz, de amor, de carinho, de salvação para aqueles que estão ao nosso lado. Eu te peço isso, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você vai fazer isso, dá uma salva de palmas bem forte para Ele. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Que o amor do Pai, que o grande amor do Pai, a graça do seu Filho Jesus que morreu por nós ali naquela cruz do Calvário, a doce comunhão, a doce consolação do Espírito Santo seja com você durante essa semana. Que o Pai te leve a lugares, a pessoas que estejam precisando de uma palavra de paz, de amor e de carinho. Que a sua semana seja super big, abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana super abençoada em nome de Jesus. A salva de palmas para Ele.